Meu nome é Clara. Tenho 28 anos. Sou professora da rede pública e, embora minha vida nunca tenha sido fácil, aprendi a encontrar beleza nas pequenas coisas. Um sorriso da minha sobrinha, um café passado na hora, o cheiro de pão quentinho da padaria da esquina. Às vezes acho que minha vida é feita desses momentos minúsculos, até que aquele dia bagunçou tudo. A manhã começou como todas as outras, correndo. Sofia, minha sobrinha de 6 anos, não queria levantar da cama e eu, como sempre, estava atrasada. A marmita da Dona Lourdes ainda estava quente quando enfiei na bolsa, junto com os cadernos rabiscados e a garrafa d'água sem tampa. A rua ainda cheirava a pão e fumaça de escapamento, e o sol já começava a castigar a pele, mesmo antes das 8. No ponto de ônibus havia uma fila enorme. E claro, o 563C demorando mais que o normal. Sofia resmungava ao meu lado, puxando a barra da minha saia. Tia, meu cadarço soltou. Me abaixei para amarrar o tênis dela e foi aí que tudo aconteceu. Um barulho estrondoso, vidro se espatifando no chão. E uma senhora caiu logo atrás de nós, esbarrando numa sacola cheia de potes de vidro. Um tumulto se formou. Meu Deus! Gritei, puxando Sofia para perto. A senhora tá bem? Foi quando um homem alto, de camisa de algodão amarrotada e tênis sujo, surgiu entre a multidão e se ajoelhou rápido ao lado da senhora. Ele parecia comum, mas havia algo nele que me fez prestar atenção de verdade. Talvez fosse o olhar. Um olhar que misturava pressa com cuidado. Tipo de gente que não está só olhando, está vendo. Calma, a senhora bateu a cabeça? Ele perguntou com a voz grave e tranquila. Só o susto. Ai, meu braço, a idosa respondeu, ofegante. Sem esperar por ninguém, ele tirou o celular do bolso. Discou algo rapidamente e avisou. Já chamei uma ambulância. Fica tranquila, tá? Enquanto isso, eu tentava acalmar Sofia, que se agarrava à minha perna como um filhote assustado. O homem olhou para a gente e sorriu de leve. Um sorriso meio tímido, quase ensaiado. Tá tudo bem com ela? Tá só assustada. Respondi, um pouco desconcertada. Obrigada por ajudar a senhora. Ele coçou a nuca, como se não soubesse lidar com elogios. Eu só vi que ninguém ia fazer nada. Achei que devia ajudar. Ficamos ali por mais alguns minutos acompanhando a senhora até que a ambulância chegou. Enquanto ela era colocada na maca, a multidão começava a se dispersar. Eu me virei para ele, pronta para agradecer de novo, mas ele já estava se afastando, rápido demais. Ei! Chamei sem pensar. Ele parou, virou-se devagar. Qual seu nome? Caio, e você? Clara. Essa é a Sofia. Sofia, mais confiante, sorriu e acenou. Oi, moço Caio. Ele riu, o som era baixo e rouco. Oi, Sofia. A gente ficou olhando um para o outro por uns segundos. Nada romântico, nada cinematográfico. Só um silêncio meio constrangido, mas que carregava alguma coisa diferente. Bom, vou nessa, ele disse ajeitando a mochila nas costas. Vocês vão ficar bem? Vamos sim. E obrigada de novo. Ele acenou com a cabeça e se virou. Eu observei enquanto ele caminhava pela calçada, desviando de buracos e vendedores ambulantes, até desaparecer na esquina. Sofia me cutucou. Tia, ele é bonito e parece legal. Sorri, mas balancei a cabeça. Não se empolga, pequena. A vida real não é novela não, mas no fundo, lá no fundo mesmo, eu sentia que aquele tal de Caio ainda ia cruzar meu caminho de novo. E quando cruzasse, eu não fazia ideia do que isso ia provocar dentro de mim. Não pensei que fosse vê-lo de novo, mas o universo tem dessas coisas. E naquele caso ele parecia estar conspirando a favor. 2 dias depois do incidente com a senhora no ponto de ônibus, eu estava na feira com Sofia, equilibrando sacolas cheias de legumes e tentando negociar um desconto com o seu Luiz do Hortifruti. Foi quando ouvi aquela voz rouca, familiar, vindo do outro lado da banca. Pega leve, seu Luiz, deixa o desconto aí para a professora. Virei devagar e lá estava ele, Caio. Usava a mesma mochila surrada e o mesmo olhar atento, só que dessa vez parecia menos perdido. Ou talvez fosse eu que estava menos alerta. Olha só quem reapareceu, falei, sorrindo de canto.
Tá me seguindo? Ele deu uma risadinha abafada e balançou a cabeça. Coincidência. Eu moro aqui perto, pelo menos por enquanto. Aluguei um quartinho num sobrado da rua de cima. Ah, entendi. Seja bem-vindo ao bairro mais barulhento de São Paulo. Brinquei. E mais cheiroso, disse ele apontando para a banca de pastel. Sofia já estava puxando a minha blusa, pedindo um. Caio se abaixou até a altura dela. Vai querer pastel do quê? Queijo, ela respondeu empolgada. E caldo de cana com muito gelo. Ele riu de novo, tirando o trocado do bolso. Deixa comigo. Não, imagina, se protestei. Não precisa... Eu insisto. Considere um agradecimento por ter sido legal comigo outro dia. Ficamos ali, comendo pastel em pé, rindo da boca suja de caldo de cana da Sofia e falando besteiras. Ele contou que tinha saído de um emprego cansativo e queria ver o mundo com outros olhos. Soou meio poético, mas também dolorido. Você trabalhava com o quê? Perguntei curiosa. Ele hesitou por um segundo, desviou o olhar para os pombos no chão. Tecnologia. Mas era muito estresse. Agora tô tirando um tempo para mim, sabe? Assenti, respeitando o silêncio que se seguiu. Algo no jeito dele me dizia que havia mais naquela história. Mas não insisti. Eu também tinha meus silêncios. No fim daquela manhã, ele se ofereceu para me ajudar com as sacolas até em casa. Sofia foi contando histórias no caminho todo, dizendo que queria ser veterinária, astronauta e cantora tudo ao mesmo tempo. Caio ouvia com atenção, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Quando chegamos em casa, Dona Lourdes estava sentada na varanda, enrolada no chale. Seus olhos logo se apertaram em desconfiança. Quem é? Ela perguntou sem rodeios. Mãe, esse é o Caio. Ajudou a gente com a senhora outro dia. E hoje salvou a feira com pastel e caldo de cana. Ela não riu, só assentiu devagar, avaliando-o dos pés à cabeça. Prazer, Dona Lourdes, disse ele com humildade na voz. Vamos ver se o prazer é nosso, respondeu ela. Eu soltei uma risadinha meio constrangida. Depois daquele dia, ele apareceu mais vezes. Às vezes na feira, outras na pracinha. Um dia até foi assistir à apresentação das crianças na escola onde dou aula. Ele ficou lá, na plateia improvisada de cadeiras de plástico, com um sorriso bobo no rosto, enquanto Sofia cantava desafinada. No final, me entregou um pacote embrulhado em papel de pão. Fiz um pão de queijo, receita da minha avó. Tá feio, mas tá gostoso. E estava mesmo. Não sei quando começou a parecer normal tê-lo por perto. Só sei que de algum jeito ele começou a fazer parte da nossa rotina. E isso me assustava um pouco. Tem gente que entra na nossa vida de fininho, sem alarde, como quem não quer nada. Caio foi assim. Um passo de cada vez. Um café aqui, um favor ali. Quando percebi, ele já estava presente em quase tudo. E isso me deixava nervosa. Não porque ele fazia algo errado. Muito pelo contrário. Era no jeito dele olhar para mim, como se eu fosse alguém importante. Como se ver a minha risada já fosse motivo suficiente para ficar. Era esse tipo de coisa que me fazia querer correr. Na escola, meus colegas começaram a comentar. É seu namorado, Clara? Esse moço é bonitão, hein? Eu fingia que não ligava, dava risada, mas por dentro era como se alguém apertasse meu estômago. E a verdade? Eu não sabia mais se era medo ou desejo. Você tá estranha, amiga, Bianca falou enquanto a gente dobrava papel crepom para a decoração da sala. Esse Caio aí apareceu do nada. Nunca fala de onde veio, nem o que fazia. Tu confia mesmo? Suspirei fundo. Não sei. Às vezes parece que sim, outras vezes parece que ele tá escondendo algo. E você, tá gostando dele? Fiquei em silêncio. Ela me encarou por cima do papel colorido. Tá, só não quero admitir. Sorri de lado, sem responder. Era mais fácil assim. Naquela noite, Caio apareceu na porta de casa com 2 marmitas de alumínio e uma caixinha de suco de uva. Jantar delivery especial. Cozinhei eu mesmo, mas só como se prometer não rir. Se for melhor que miojo, já é vitória. Respondi tentando disfarçar o friozinho no peito. Sentamos no quintal. O céu estava limpo e a lua enorme. Sofia já tinha ido dormir,
e Dona Lourdes assistia a novela com o volume no último. A comida estava simples, mas saborosa. Arroz soltinho, feijão temperado com alho e bife acebolado com gosto de infância. Você devia abrir um restaurante. Brinquei, limpando a boca com o guardanapo. Só se for com você como sócia. Ele riu, mas ficou um silêncio depois. Um daqueles silêncios que dizem muito sem precisar de palavras. Sabe, tem algo em você, Clara. Você é diferente. Ele começou olhando para o céu. As pessoas geralmente me tratam com uma mistura de interesse e desconfiança. Mas você me vê de um jeito que nem eu vejo. Talvez porque eu sei como é ser invisível. Respondi, encarando o prato vazio. Ninguém vê, professora. Ninguém vê mulher que cria a filha dos outros. A gente só existe na função. Ele me olhou, longo e fundo, aquele olhar que bagunça tudo por dentro. Eu te vejo. Foi aí que eu soube. Meu coração já não me pertencia mais. E isso era um problema, porque quando a gente entrega o coração para alguém, a gente entrega a chance de ser quebrada de novo. Fingi um bocejo para encerrar a noite, com medo do que pudesse acontecer se ele ficasse mais um segundo ali. Na hora de se despedir, ele se aproximou devagar. Meu corpo inteiro travou. Caio ficou tão perto que eu senti o cheiro do sabonete. Algo entre lavanda e hortelã. Boa noite, Clara. Boa noite, Caio. Ele hesitou e só encostou os lábios na minha testa. Um beijo leve, quase um carinho. Fechei os olhos na hora. E por dentro, eu já estava toda desmoronada. Depois daquela noite no quintal, nada foi mais o mesmo. Caio continuava aparecendo, trazendo pão de queijo de manhã cedo, ajudando Sofia com as tarefas da escola e até indo às missas de domingo com a gente. Ele se encaixava na nossa rotina com uma facilidade que dava medo, como se sempre tivesse estado ali, como se fosse parte de nós. Mas quanto mais ele se encaixava, mais eu percebia que havia peças faltando. Você nunca fala da sua família, comentei uma tarde, enquanto dobrávamos roupas no varal. Ele passou a mão na nuca, desviando o olhar para o céu. Ah, meus pais não moram mais no Brasil, e a gente não tem muito contato. Entendi. E aquele emprego de tecnologia que você comentou? Já procurou algo novo? Ainda não. Tô me dando um tempo, repensando prioridades, sabe? Ele sempre tinha uma resposta, mas nunca era concreta. E isso começou a me incomodar. Bianca foi direta, como sempre. Esse homem é um mistério ambulante, Clara. Vai me dizer que não percebe? Eu percebo. Mas também vejo o bem que ele faz para mim, para Sofia, para minha mãe. Respondi quase num sussurro. Ela cruzou os braços. Só não quero te ver chorando depois. Abre o olho. À noite, pensei em tudo isso enquanto observava Caio brincar com Sofia na sala, ajudando-a a montar um quebra-cabeça. A cena era linda, mas uma pontinha de dúvida me arranhava por dentro. Num domingo de sol, fomos juntos à feirinha de artesanato da praça. Caio comprou um colar de miçangas para Dona Lourdes e deixou a vendedora quase chorando, com uma conversa sobre arte popular. Ele tinha carisma, encantava qualquer um. Até minha mãe, que no começo fazia cara feia, já sorria para ele com os olhos. "Vocês estão bonitinhos, hein?" comentou o seu Chico, dono da barraca de milho. "O moço tá firme mesmo?" "Tá." Respondi sem muita certeza, olhando para o Caio, que sorria distraído. Na volta, ele insistiu em carregar minhas sacolas. Paramos num parquinho e Sofia correu até o escorregador. Sentei no banco ao lado dele. "Às vezes me assusta. Como você entrou na minha vida assim?" Ele olhou para mim, sério. "Eu também me assusto. Não esperava encontrar isso aqui. Você... Sofia... Isso tudo. É mais do que eu pensei que merecia." "Mereço saber com quem tô lidando, Caio. Quem é você? De verdade." O silêncio que veio depois foi doído. Ele coçou a barba rala, olhando para os próprios pés. "Eu sou só um cara tentando acertar pela primeira vez." Não era mentira, mas também não era a verdade inteira. Naquela noite choveu forte. Sofia dormia e eu fiquei no sofá lendo um livro qualquer que não prendia minha atenção. O celular vibrou. Era uma mensagem de Caio.
Mesmo com essa chuva, ainda penso no som da sua risada. Boa noite, Clara. Sorri, mesmo sem querer. Mas quando fui responder, hesitei. Digitei, apaguei, respirei fundo. Meu peito estava apertado, e eu não sabia se era de amor ou de medo. No fim, só escrevi: Boa noite, Caio, dorme bem. E fiquei acordada mais 1 hora, tentando convencer meu coração a não correr tanto. Eu achava que estava começando a entender o Caio, mas talvez ele é que estava me entendendo antes mesmo que eu percebesse. A semana começou difícil. Dona Lourdes acordou ofegante, pálida, com as mãos tremendo. Tentei disfarçar o pânico na frente da Sofia, mas por dentro, meu coração parecia um tambor desgovernado. Mãe, tá doendo onde? Perguntei, já chamando o SAMU com a outra mão. É só fraqueza, filha. Deve ser a pressão. Mas eu sabia que não era. Eu conheço o olhar dela, e o olhar dela gritava socorro. Caio apareceu antes mesmo da ambulância. Não sei como ele soube. Talvez tenha percebido meu sumiço, talvez tenha sentido. Chegou sem bater, com o cabelo molhado da pressa, como se fosse da casa, e de certo modo ele já era. Eu levo vocês. Vem, disse pegando a chave de um carro que eu nunca tinha visto com ele. Caio, eu não quero te dar trabalho. Eu posso... Entra, Clara. Eu entrei. Às vezes, a gente precisa de alguém que só mande a gente entrar. Na recepção do hospital, o tempo parecia parado. A espera, os barulhos dos monitores, o cheiro de álcool misturado com café requentado. Sofia cochilava no meu colo, e eu me sentia uma folha prestes a cair. Caio se sentou ao meu lado. Não disse nada. Só passou o braço por trás de mim, devagar, como quem sabia exatamente onde tocar sem quebrar. Obrigada por estar aqui, murmurei. Sempre vou estar. Quando finalmente chamaram o nome da minha mãe, o médico foi direto. Precisaria de exames mais detalhados, talvez uma pequena cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão. Era algo comum, segundo ele, mas os exames teriam que ser pagos à parte. Não havia previsão de liberação pelo SUS. Meu mundo desabou em silêncio. Quanto custa? Perguntei com a voz já falhando. A resposta foi um número que eu não tinha como alcançar, nem juntando 3 meses de salário. Naquela noite, de volta em casa, sentei no chão da cozinha e chorei em silêncio. Não queria que Sofia ouvisse. Ela brincava no quarto com um desenho no celular, sem entender que o chão da nossa casa estava desabando. Na manhã seguinte, Caio apareceu com pão, bolo e olhos preocupados. Não dormiu nada, né? Balancei a cabeça. Minha mãe precisa de uma cirurgia. Particular. Eu não sei o que fazer. Ele se aproximou, abaixando o tom da voz. Deixa eu ajudar. Não. Respondi quase de imediato. Não quero que você se sinta obrigado. Não somos nada. Mas eu sou, Clara. Eu sou alguém que se importa. Por favor, me deixa fazer isso. Fiquei em silêncio. Era tentador, mas também doloroso. Eu não queria ser a mulher que aceitava a ajuda de um homem que mal conhecia, que talvez nem fosse quem dizia ser. Me deixa pensar, Caio. Por favor. Tá bom, mas não pensa sozinha. Não carrega tudo sozinha. 2 dias depois, recebi a ligação do hospital. Os exames estavam pagos, a cirurgia agendada. Liguei para Caio, furiosa. Você fez isso? Do outro lado, um silêncio curto. Depois a resposta. Eu só fiz o que qualquer um faria por quem ama. Meus olhos se encheram de lágrimas. Quis brigar, agradecer, fugir e abraçar. Tudo ao mesmo tempo. Desliguei antes que dissesse algo que não conseguisse voltar atrás. Naquela noite, encontrei um envelope simples embaixo da porta. Dentro, um bilhete com a letra torta. Amor é quando a gente sente a dor do outro e quer aliviar, mesmo sem permissão. Caio. E eu ali sentada no chão da sala com aquele papel na mão, percebi que talvez eu já tivesse entregado meu coração. Mesmo sem querer. As coisas começaram a mudar devagar, quase imperceptíveis, como rachaduras que surgem no reboco de uma parede, pequenas, mas avisando que algo ali não é sólido como parece. Depois da cirurgia da minha mãe, que correu bem,
Confesso que deixei meu orgulho de lado. Caio foi impecável, presente, atento. Mesmo quando eu tentava manter uma distância segura, ele insistia em estar por perto. E no fundo, eu gostava. A gente andava de mãos dadas na feira. Sofia pedia para ele ir buscá-la na escola. Dona Lourdes até fazia bolo quando ele vinha. Ele se tornara casa. Até o dia em que tudo desmoronou. Era uma tarde abafada, e eu estava saindo da escola com Sofia quando vi uma SUV preta parar do outro lado da rua. Dela desceu um homem de terno, todo arrumado, com aquele ar de quem acha que o mundo deve favores. Professora Clara? Ele chamou, atravessando a rua como quem pisa num tapete vermelho. Sim, respondi, instintivamente colocando Sofia atrás de mim. Sou Eduardo, amigo. Ele enfatizou a palavra com ironia. Do Caio. E achei que a senhorita talvez quisesse saber com quem está lidando. Meu estômago virou. Ele tirou do paletó um envelope, me entregou e saiu andando. Simples assim. Abri ali mesmo. Dentro havia fotos. Caio em eventos luxuosos, Caio num carro esportivo, Caio saindo de um prédio que eu reconheci, sede de uma empresa milionária de tecnologia. Em todas as fotos, ele estava diferente. Não era o homem simples que dividia pastel comigo. Era outro. Um homem rico, importante, mentiroso. Sofia me puxava pela saia. Tia, quem era aquele moço? Vamos para casa, amor. Aquela noite eu não dormi, nem comi. As fotos ficaram na mesa da sala, me encarando como uma acusação. Na manhã seguinte ele apareceu, com aquele sorriso bobo, trazendo pão de queijo e suco de laranja, como se tudo ainda estivesse de pé. Clara, tudo bem? Eu não disse nada. Só fui até a mesa, peguei o envelope e joguei no colo dele. Ele congelou. O sorriso desapareceu. Onde você conseguiu isso? Isso importa? Clara, eu... Desde o começo? Interrompi, sentindo a voz falhar. Desde o começo você mentiu? Fez a gente de idiota? Ele respirou fundo, colocou as mãos no rosto. Eu queria te conhecer de verdade. Eu estava cansado de interesse, de gente que só quer o que eu tenho. E decidiu brincar de pobre? Fingir que era alguém comum para testar meu caráter? Não foi assim, eu juro. Você mentiu, Caio. Isso é o que importa. E agora eu não sei o que foi real e o que foi manipulado. Sofia, que escutava tudo do corredor, apareceu na porta com os olhos marejados. Ele mentiu para você porque tem medo de ser triste de novo, tia? Caio olhou para ela, chorando. Eu nunca quis machucar vocês. Mas machucou. Ele tentou se aproximar. Eu recuei. Vai embora, Caio. Clara. Por favor, vai. Ele foi, sem dizer mais nada, nem olhar para trás. Fechei a porta com as mãos trêmulas. E então desabei no chão, soluçando com a dor de quem foi amada e enganada. Não existe dor maior do que a de amar alguém e não poder mais confiar nessa pessoa. Depois que Caio foi embora, a casa ficou diferente. O som da campainha já não me fazia sorrir. O cheiro de pão de queijo só me dava enjoo. E o silêncio. Esse virou meu companheiro mais constante. Nos 3 dias seguintes ele ligou, mandou mensagens, uma atrás da outra. Cheguei a ouvir a campainha tocar algumas vezes, mas não abri. Não queria ouvir desculpas bonitas. Não queria cair de novo. Na 4ª noite, ele deixou uma caixa na porta. Dentro estava o colar de miçangas que ele tinha comprado na feira para minha mãe e uma carta. Eu nunca menti sobre o que sentia. Só escondi quem eu era porque tinha medo de não ser amado de verdade. Mas agora sei que esconder também é machucar. Me perdoa mesmo que não volte. Caio. Chorei em silêncio, lendo cada palavra como se fossem cacos de vidro cortando por dentro. Sofia percebeu, claro. Criança sente mais do que entende. Tia, o tio Caio não vem mais. Balancei a cabeça, tentando manter a voz firme. Não, meu amor, ele teve que ir. Mas ele gostava da gente, né? Engoli seco. Gostava, sim. Ela ficou quietinha por um tempo, desenhando no caderno. Depois me mostrou. Um bonequinho de cabelo bagunçado com um coração no peito, escrito em letras tortas. Tio Caio.
Ele mentiu porque tem medo de ser triste de novo? Parei. Aquilo me desmontou. Talvez, Sofia. Talvez ele só não soube como fazer do jeito certo. Bianca apareceu no fim da tarde com pizza e vinho. Você precisa reagir, amiga. Se ele não vale nada, toca a sua vida. E se ele vale, você precisa encarar isso de frente. Eu só me sinto burra. Como pude não perceber? Porque você amou. E amar deixa a gente cega, mas também mostra o que ninguém mais vê. Você viu o lado bom dele. E ele também viu o seu. Suspirei fundo, sem forças para discutir. Mais tarde, sentei no quintal, olhando o céu. Era o mesmo céu da noite em que ele me beijou a testa. Só que agora parecia mais escuro. Minha mãe se aproximou devagar, com o chale nos ombros e um olhar mais lúcido do que o normal. Eu gosto dele. Ele mentiu para mim. Ele mentiu com medo. Você acha que só você tem feridas, minha filha? Não é só isso, mãe. Eu me entreguei. E ele também. Só não soube como fazer isso direito. Ficamos em silêncio. O que eu faço? Escuta seu coração. Mas escuta direito, sem orgulho, sem mágoa. O que ele está dizendo? E naquele momento, meu coração só conseguia dizer uma coisa. Eu ainda amo ele. Mas o amor às vezes também precisa de tempo. E silêncio. Depois de uma semana em silêncio, eu comecei a acreditar que não o veria mais. Caio sumiu de todas as formas. Nada de mensagens, nenhuma ligação, nem mesmo o som da moto dele dobrando a esquina. Era como se tivesse evaporado. E de um jeito estranho, isso doía mais do que a mentira. Eu tentei seguir. Fui trabalhar, cozinhei e arrumei o guarda-roupa. Mas nada tirava aquela sensação de vazio. A ausência dele era uma presença que gritava. Então, numa tarde de quinta-feira, encontrei uma caixa simples em cima da cama. Não reconheci de onde vinha. Bianca entrou logo atrás. Eu abri a porta quando o entregador chamou. Ele disse que era para o coração da professora Clara. Meus olhos marejaram na hora. Abri a tampa com cuidado. Dentro havia um pendrive, uma carta dobrada e uma foto da gente com Sofia sorrindo na feira. Quer que eu fique? Bianca perguntou, mais suave do que o normal. Balancei a cabeça. Prefiro ver sozinha. Ela respeitou e saiu, fechando a porta com delicadeza. Liguei o notebook, conectei o pendrive. O vídeo começou com imagens simples. A pracinha, a feira, a escola, tudo gravado com o celular. Depois, minha voz rindo, Sofia correndo, Dona Lourdes bordando. E então, ele apareceu na tela. Oi, Clara. Sei que você talvez não queira me ver, mas me escuta, por favor. Ele estava sentado num banco de praça, com cara de quem não dormia há dias. Quando eu te conheci, eu só queria ser invisível. Estava cansado de ser amado pelo saldo bancário e não pelo que eu sou. Achei que, fingindo ser comum, podia viver algo real. E vivi. Só que às custas de uma mentira. Eu errei. Mas te amei com a parte mais sincera de mim. A imagem cortou para cenas dele brincando com Sofia, ajudando Dona Lourdes a carregar sacolas, rindo comigo numa barraca de pastel. Eu não espero que você me perdoe agora. Só queria que soubesse que você mudou a forma como eu vejo o mundo. Pela primeira vez, eu quis ser alguém melhor. Por alguém. Por você. O vídeo terminou com Sofia cantando desafinada na apresentação da escola. E ele gravando, sorrindo bobo. Desliguei o notebook chorando. Peguei a carta e li devagar. A letra tremida, a tinta borrada em algumas partes. Você me ensinou que amor de verdade não é sobre o que se tem, é sobre o que se oferece. E eu só queria te oferecer meu coração limpo, mesmo que você não queira mais. Dobrei a carta e a encostei no peito. Foi quando Bianca entrou no quarto agitada. Amiga, você não vai acreditar. Lembra do hospital? A conta dos exames da sua mãe? Assenti, limpando o rosto. Liguei lá, fingindo que precisava de um comprovante para o imposto de renda. Descobri que foi ele quem pagou. Em dinheiro. No mesmo dia em que você disse que não aceitava ajuda. Meu coração apertou. Ele nunca me contou isso. Porque ele não queria te comprar.
Ele só queria te cuidar. Me joguei na cama e desabei, entre lágrimas, sorrisos e aquele aperto no peito de quem errou ao julgar. O que eu faço agora? Sussurrei. Bianca deu de ombros com aquele jeitão dela. Vai atrás do homem, antes que ele pense que perdeu você para sempre. Eu não dormi aquela noite. Deitei com a carta dele apertada no peito, revendo cada palavra, cada imagem daquele vídeo. As cenas passavam pela minha mente como um filme. A primeira vez que ele amarrou o tênis da Sofia, o pastel com caldo de cana, a noite no quintal e até o jeito atrapalhado como ele dizia bom dia com pão de queijo na mão. Tudo ali era real, mesmo dentro da mentira. De manhã, o sol bateu no meu rosto com uma luz morna, quase como um empurrão do universo. Levantei, tomei banho devagar, escolhi uma roupa que ele gostava, vestido floral, aquele que ele disse uma vez que combinava com a minha alma. Coloquei um brinco pequeno, rímel leve e respirei fundo diante do espelho. Tô indo, tá? Avisei pegando a bolsa. Bianca arregalou os olhos. Vai onde? Atrás do que eu não quero perder. Peguei um ônibus até o bairro onde Caio disse que morava. Não tinha certeza se ele ainda estava lá, mas precisava tentar. Desci no ponto tremendo, coração acelerado, mãos suadas. Cada passo doía como se eu estivesse carregando uma mala cheia de mágoas e esperanças. Cheguei ao sobrado. A porta estava fechada, o portão também. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. Nada. Apertei o interfone. Uma senhora atendeu. Oi? O rapaz do quarto dos fundos ainda mora aqui? Caio? Ah, o moço bonito. Foi embora ontem, minha filha. Levou pouca coisa. Disse que precisava de um recomeço. Meu chão saiu dos pés. Obrigada, sussurrei, sem conseguir esconder a decepção. Saí andando pela rua sem rumo. As lágrimas começaram a escorrer sem permissão. Sentei num banco qualquer e chorei ali mesmo, entre árvores e passarinhos. Foi quando me veio um estalo. Ele disse uma vez que, quando se sentia perdido, ia tocar violão na praça perto da escola. Corri, literalmente. Desci ruas, dobrei esquinas, quase tropecei. A praça era simples, com bancos de cimento e crianças brincando no parquinho. Olhei em volta desesperada, o coração saltando da boca. E então eu vi. Lá no canto, sentado sob uma árvore, Caio dedilhava um violão com o olhar distante, melancólico. Cantava baixinho uma canção antiga, daquelas que falam de saudade. Me aproximei devagar, tentando controlar o choro. Ele levantou os olhos. Quando me viu, congelou. O som do violão parou. O mundo também. Clara, assenti sem conseguir falar de imediato. Achei que... Você nunca mais... Eu vi o vídeo. Li a carta. Ele se levantou e deixou o violão no banco. Eu não esperava que você... Eu vim porque percebi que, mesmo dentro da mentira, tudo que você fez foi real. Você me cuidou, amou minha família, respeitou minhas dores, e isso não se finge. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Me perdoa. Dei um passo à frente. Só se você me prometer que, da próxima vez que quiser se esconder, se esconda nos meus braços. Ele sorriu. Um sorriso limpo, leve. Como se algo dentro dele também tivesse sido curado. Me abraçou forte. Daqueles abraços que dizem tudo que a boca não consegue. E ali, naquele abraço, eu soube que o amor de verdade, é aquele que vence o orgulho e transforma a dor em recomeço. Depois daquele abraço na praça, o mundo voltou a ter cor. Nos dias seguintes, Caio e eu nos falamos todos os dias. Começamos devagar, com calma, sem pressa, sem pressões. Apenas sendo nós dois como deveríamos ter sido desde o início, sem máscaras, sem medo. Ele me contou tudo. Sobre sua empresa, os negócios, os sócios falsos, os amores rasos. Falou com vulnerabilidade, não como quem se vangloria da riqueza, mas como quem carrega cicatrizes por causa dela. E eu ouvi. Ouvi com o coração aberto. Porque amar também é isso. Estar disposta a escutar o que dói no outro. Sofia, claro, ficou radiante com a volta do tio Caio. Agora você vai ficar para sempre, né? Ela perguntou com os olhinhos brilhando.
Ele se abaixou, pegou as mãozinhas dela e respondeu: só se a sua tia deixar. Eu deixei. Poucas semanas depois, ele chegou aqui em casa com uma cesta de piquenique e um sorriso misterioso. Vem comigo. Fomos até a pracinha onde tudo parecia ter começado. Ele estendeu uma toalha xadrez no gramado, tirou da cesta pastel, suco de uva e, para minha surpresa, pão de queijo. Isso aqui virou nosso banquete oficial, né? Sim, respondi rindo. Gourmetizaram a simplicidade. Sofia corria de um lado para o outro empolgada. Dona Lourdes veio com Bianca, que fingia que estava ali só de curiosa, mas eu vi que tinha mais coisa por trás. Caio puxou o violão, tocou um trechinho da música preferida da Sofia, aquela mesma da apresentação escolar, e depois ficou em silêncio. Me olhou fundo com aquele olhar que eu já conhecia. Clara, você me ensinou que amor não é sobre aparecer perfeito. É sobre ficar mesmo quando o outro está em pedaços. Você me reconstruiu. Ele colocou o violão de lado, se levantou e tirou uma caixinha do bolso. Abriu com as mãos trêmulas. Quer continuar essa história comigo? Quer ser minha casa, minha verdade? O tempo pareceu parar. Sofia correu até mim com uma flor na mão. Tia, diz sim. Assim a gente vai ter pastel todo domingo. Todos riram. Sim, falei com lágrimas escorrendo. 1000 vezes sim. Ele me beijou com carinho. Não foi cinematográfico, foi de verdade. Do tipo que aquece o peito, não só os lábios. Nos casamos 2 meses depois, num sítio simples com flores do campo, bolo de fubá e música ao vivo tocada pelos alunos da escola. Caio chorou na entrada. Eu também. Na festa, Sofia foi à porta-alianças e Dona Lourdes dançou mais que todo mundo. Não teve luxo, teve amor, teve vida. E quando me perguntam como é se casar com um milionário, eu sorrio e respondo: eu casei com um homem que fingiu ser pobre, mas me deu a maior riqueza do mundo, um amor verdadeiro.